Olá, tudo bem? Pois é, estou voltando aqui diretamente do Estúdio 1 da Rádio 98 FM para trazer as informações do setor policial para você, tá? Dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira, reiniciaram as sessões de julgamento no Fórum de Mossoró. E a primeira sessão de julgamento, no caso a oitava, né, que deu seguimento a essa parada que aconteceu no ano passado. Então a oitava sessão de julgamento foi a respeito aí de dois irmãos, tá? O réu é o irmão Silvio Xavier Ferreira e a vítima o Aguinaldo Xavier Ferreira. O Silvio que é acusado de ter matado o próprio irmão a golpes de peixeira dia 3 de fevereiro de 2007, às 4h30 da tarde, no bairro Presidente Costa e Silva. Esse irmão, o que morreu, ele era usuário de drogas, tá? E quando ele usava drogas, ele saía de si, ele ficava muito agressivo, muito nervoso, queria bater em todo mundo. E para se defender, depois de inúmeras brigas para se defender, em legítima defesa, o réu Silvio, ele acabou desferindo golpes de facão, de peixeira nesse irmão que veio a óbito. Conversamos com o promotor, o senhor Ítalo Moreira Martins, e o advogado de defesa, o senhor José Carlos, da Câmara Santana. Os dois falam de legítima defesa. Veja agora o que falou o promotor da Justiça, o senhor Ítalo Moreira Martins, a respeito desse caso. Mas, doutor, de 2007, por que tanto tempo? Às vezes o réu fica foragido, então se espera um tempo considerável para fazer a localização dele. Outras vezes ocorre problema com pauta, às vezes o advogado não pode ir. Já era para ter sido julgado antes, mas em decorrência da pandemia foi jogado para frente, algumas audiências. Então é uma série de fatores, mas o motivo mais comum que ocorre e demora nos julgamentos é a não localização do réu. Doutor, o que diz a denúncia hoje do Ministério Público em que o réu é o Silvio Xavier Ferreira, acusado de ter tentado matado, né, o Aguinaldo Xavier Ferreira, irmão dele? Eles são irmãos, moravam na mesma casa e já tinha problema entre eles. No caso, o acusado, o Silvio, ele disse que agiu em legítima defesa, que o irmão já vivia ameaçando, que ameaçava as pessoas da família, que já tinha agredido, e narra uma série de um histórico, né, de agressões do irmão, não só para com ele, mas para a mãe, mas também com relação à irmã. E realmente ele fala a verdade em relação a isso, né? A mãe confirma que realmente a vítima, o Aguinaldo, era usuário de droga e quando usava entorpecente se tornava uma pessoa muito agressiva, que batia, que ameaçava. No dia do fato, só havia os dois em casa. Então, assim, testemunhas que tenham presenciado o fato, não há. O que há é só a versão do réu. Então, a versão dele é de legítima defesa. Quando não há testemunhas, o que é que o promotor faz? Ele analisa o laudo, né? É feito um laudo em que diz quantas facadas foram dadas na vítima, a localização dessas facadas. E, às vezes, o laudo pode desmentir, pode contrariar a versão do réu. Mas, no caso de hoje, o que é que se tem? A vítima, ela apresentava 2 lesões na região do tórax, né? 2 facadas na região do tórax. E somente essa lesão, pela forma como ela está localizada, não diz que a versão do réu é mentirosa. Vamos imaginar que esse laudo dissesse que a vítima sofreu várias facadas nas costas. Aí não, eu já diria, olha, então a versão do réu já não merece credibilidade. Em suma, o réu alega legítima defesa e é realmente uma versão que ao Ministério Público parece verídica, tá? O Ministério Público não tem como provar em plenário que o réu esteja mentindo. Então, como ele deu essa versão e como há um histórico também da vítima, dito pelos seus próprios familiares, de agressividade, de ameaças, né, para com o irmão, para com a mãe, para com a irmã, então o Ministério Público hoje vai adotar um entendimento de pedir a absolvição do réu aos jurados pela prática do ato em legítima defesa. O réu, ele depois que desferiu esses golpes, ele fugiu ou ele foi preso? Como que foi essa finalização, esse desfecho? Por isso que também demorou muito? Não, ele chegou a fugir, que assim, é natural. Mesmo a pessoa quando age em legítima defesa, é normal que no desespero a pessoa fuja. Agora, se você me perguntar quanto tempo depois ele foi localizado, realmente eu não sei informar, né? Mas esse caso hoje vem para julgamento, às vezes as pessoas podem até questionar por que está sendo julgado, mas quando se age em legítima defesa, é preciso que haja um julgamento.
É preciso que os jurados analisem se realmente o fato foi em legítima defesa. E o que é que a promotoria vai fazer hoje? Vai justamente apresentar os elementos de prova nos autos para dizer que a versão do réu é uma versão que, pelo menos, tem tudo para ser verídica. Tá? Então, por isso, nós vamos pedir a absolvição, esperando que o jurado acate a tese do Ministério Público. Eu digo esperando porque não é obrigado, porque o promotor pede a absolvição, o jurado necessariamente absolver. Mas realmente não tem provas de que houve um crime quando o fato é praticado em legítima defesa, significa que não houve prática de crime. Então, por isso, a gente vai pedir a absolvição. E o promotor, quando vem em plenário, o promotor é um acusador, sim, é ele que comanda aí a denúncia, ele que faz a acusação, mas o promotor não pode vir em plenário e pedir condenação sem provas. Então, quando não há provas, o Ministério Público tem a obrigação de defender a aplicação da lei, e a aplicação da lei, nesse caso, entendemos que é a absolvição do réu pela legítima defesa. E o réu, no caso, ele já se encontrava preso? Olha, essa informação até não tenho, mas agora, nesse momento, acredito que não, até pelo tempo. Entendeu? Mas eu teria que dar uma olhada nos autos, mas como não tem policiais penais aqui, né, ele deve estar solto. Agora, ele chegou a ser detido durante o processo, mas nesse exato momento, eu acredito que ele não esteja, a não ser que esteja preso por outro motivo, que não é do meu conhecimento. Este, então, foi o promotor da Justiça, senhor Ítalo Moreira Martins. Bom, vamos ouvir agora, advogado de defesa, o senhor José Carlos de Câmara Santana. Veja, então, o que ele fala a respeito aí desse caso também. O que a defesa diz, a defesa aí do réu? É o seguinte, olha, esse processo é um dos mais sensatos que eu já pude absorver durante toda a minha trajetória como advogado criminalista. A priori, eu era, inclusive, advogado da vítima também e advogado do acusado. No entanto, a vítima era uma pessoa muito complicada. Inúmeras vezes eu tive que me ausentar do meu escritório para ir tirar da delegacia. Inclusive, por algumas vezes, encontrava ele no meio da rua, drogado, deitado lá nos ambientes que realmente não eram bem comprovados, e levava para casa. Mas quando chegava em casa, era um terror. Ele, quando estava bom, era um santo, era uma pessoa completamente diferente de quando estava sob efeito de tóxicos, álcool, droga. O que ele pudesse usar, ele usava. Agredia a família. Muitas vezes a mãe teve que se ausentar da própria casa para ir para uma praia aqui onde o irmão dele mora, com medo dele. Porque tem uma pergunta que o magistrado fez, por que é que ele não prestou queixa? Ora, são duas pessoas idosas, o pai e a mãe, o pai já com 70 e tantos anos, a mãe com quase 80 anos de idade, eram pessoas que, apesar dele ser uma pessoa muito agressiva, mas era filho. E o que é que isso aconteceu? O próprio acusado não aguentava mais, teve que se ausentar também de casa e voltou para poder dar assistência aos pais. Dormia escondido, trancado, com medo de morrer. Por quê? Porque o Aguinaldo, conhecido por Neguinho, era uma pessoa muito boa, mas quando estava bom. Quando tocava em bebida ou álcool ou droga, ele se transformava, virava um verdadeiro terror. E aí aconteceu, eles começaram a brigar. Eles já tinham brigado inúmeras vezes, não foi só essa vez que eles brigaram. Já tinham brigado outras vezes, mas graças a Deus não tinha acontecido nada. Mas só que dessa vez ele estava armado e queria matar o acusado. E infelizmente, ele levou a pior, né? Por quê? Porque a faca estava sobre o manto dele, não era o Silvio que estava armado, ele é quem estava armado. E aí aconteceu esse fato, infelizmente, é o que acontece sempre, as pessoas que vivem drogadas, procurando guerra, acabam dessa forma. A tese da defesa é legítima defesa e vai pedir absolvição. É claro, não foi uma legítima defesa. Até porque eu achei até meio instrumentalizado o processo, porque na minha defesa, toda a vida eu aleguei a defesa pessoal. E o Ministério Público insistiu que realmente o crime era de homicídio simples, do caput no artigo 121, mas eu acredito que doutor Ítalo, como uma pessoa sensata, um promotor que conhece a lei, que faz a lei, se faz cumprir a lei, ele pede a lei, ele não gosta de irregularidade. Conheço o doutor Ítalo há muitos anos, tenho trabalhado com ele em inúmeros processos,
E ele sempre foi fiel e digno com as afirmações dele. Eu tenho certeza absoluta que ele vai pedir absolvição, porque não há como outra alternativa não ser a legítima defesa que está comprovada do processo. Isso, eu acredito que o júri vai, né, atender, acatar aí a tese de defesa, tanto do MP quanto do senhor. Eu tenho quase certeza disso, porque dificilmente, eu desconheço qualquer processo onde o Tribunal do Júri, que são os jurados, são da sociedade, condena alguém que realmente o Ministério Público e a defesa pediu absolvição. Isso é sensato, mas pode ocorrer. Porque hoje quem está sendo jurado é o juiz da sociedade. Ele é quem disse realmente ele mereceu ou não absolvido. Isso aí fica a crivo do Tribunal de Júri. Esse, então, foi o advogado de defesa do réu, do acusado, né, Silvio Xavier Pereira. O júri popular decidiu por absolver esse réu, tá? Bom, fico por aqui, desejando a todos tudo de bom. Amanhã retorno com mais informações direto das ruas de Mossoró, direto do Fórum de Mossoró, direto das delegacias. Tudo isso para você ficar bem informado. Um abraço a todos e até a próxima.